Olá, eu me chamo Grace Carneiro, sou psicóloga. Minha abordagem é centrada na pessoa, ACP. E hoje eu vim falar sobre algo muito pertinente, que é sobre culpa e arrependimento. Às vezes essas duas questões caminham com a gente ao longo da nossa vida. O arrependimento por ter feito algo, por não ter feito algo, ou por ter agido de uma forma que hoje não me convém agir. E a culpa, quando ela vem carregada por tristeza, e ela anda juntinha do arrependimento. E algo muito importante sobre essa questão da culpa é quando a culpa tira algo de mim. Quando a culpa ela tira minha felicidade, quando a culpa tira minha história. Eu falo muito com meus pacientes, não deixem que a culpa ela tire a tua história, o teu momento com aquela pessoa. Aí já entrando também na questão dos relacionamentos. Os arrependimentos, eles caminham juntos às vezes com os relacionamentos também. Às vezes, sabe quando você tá paradinho assim em casa e fica, poxa, em 1995, dia 9/4, eu poderia ter tomado uma atitude diferente com aquela pessoa, eu podia ter feito diferente, mas eu não fiz. E isso acaba me afetando hoje. E notem, algumas vezes isso acontece quando você está bem, você está vivendo um momento ótimo da sua vida, mas a sua mente, ela puxa algumas recordações, porque isso ainda não foi trabalhado, a questão do arrependimento com você, a questão da culpa. Então, você está tudo bem, está aquele dia ótimo, maravilhoso. Quando você senta e fica em silêncio, vem a mensagem, tu lembra daquele dia de 1995, quando isso aconteceu, aquilo foi tua culpa. Se você não tivesse tomado essa atitude, nada disso tinha acontecido. E você fica, acaba com o seu dia, acaba com aquele momento, e você às vezes passa a semana inteira pensando, poxa, se naquele dia eu não tivesse feito isso, tal coisa não tinha acontecido. Mas, e aí, Grace? O que é que tem? E aí? Né? Como é que fica? Porque passou, eu tô vivendo isso, às vezes eu tô triste, isso me deixa rebaixado, às vezes isso rebaixa o seu humor. Aí você pode pensar, mas isso é algo da vida, né? Isso acontece. Sim, isso realmente acontece. Mas quando a gente tem esse movimento de puxar coisas do passado para o nosso futuro, coisas que já passaram, a gente já se arrependeu. A gente, a partir desse momento, ou não, tomamos medidas diferentes. Ou talvez a gente continuou nessa mesma questão, até chegar um momento que a gente viu e disse, poxa, realmente não era muito defeito, ele vai fazer isso, vou seguir em frente. E o processo da culpa e o processo do arrependimento, ele vem com a baixa de humor altíssima. Porque a partir do momento que você lembra disso que aconteceu e você sente a culpa e você se arrepende, às vezes você pode, poxa, isso estragou meu dia. E você fica tão mal que tudo ao seu redor passa a não dar certo. Você, acabou meu dia, não tô bem, começa a dar uma baixa de humor, você às vezes se deprime, vai pro quarto, deita, não quero fazer mais nada. Então, isso está passando a prejudicar a sua vida, ao seu cotidiano e ao seu sentimental e ao seu mental. Mas como é que seria uma relação saudável com arrependimento, tá? Ou com a mesmo até com a culpa. Tô eu vivendo minha vida normalmente, vem aquela cena, vem aquele momento na minha mente, e aí vem, poxa, se você não tivesse feito isso, e aí vem, mas eu fiz, porém hoje eu não faço mais. Hoje eu decidi que eu iria fazer diferente, que eu ia mudar, e eu estou no processo de mudança. Isso não afeta o seu dia, você dá poxa, realmente, né? Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Então, quando a gente não consegue ter essas reflexões desses pensamentos, acabar com esses pensamentos disfuncionais, que são os pensamentos que eles vêm, mas que não vêm com a verdade. Eles vêm com um processo doloroso em si, mas eles vão lhe machucar. Às vezes vem com a autossabotagem. Quando você não tem esse processo de uma reflexão, de rebater esse pensamento no momento, tá na hora de fazer terapia. Fazer terapia não é para uma pessoa, um doido, maluco, uma maluca. A sociedade, ela, às vezes, coloca, antigamente, na verdade, né? Esse padrão. As pessoas que fazem terapia são malucas, são doidas. Não. Quem faz terapia é quem é corajoso. Corajoso para tocar nessas dores, corajoso para falar o que sente, o que fez, o que tá passando agora. Isso é ser corajoso, porque corajoso é a gente tocar no nosso medo, tocar na nossa dor, e mesmo assim a gente seguir em frente. Então, algo que eu falo com meus pacientes, vou repetir o que eu falei no início. Não deixe que a culpa e que o arrependimento tire algo de você. Tire um momento de você. Às vezes o momento de estar
de ter vivido um relacionamento que foi que muitas coisas aconteceram dentro dele, de que ele te machucou e tudo. E aí quando você relembra desse relacionamento, você relembra com a culpa, dizer, fui eu que fiz essas escolhas ruins, essa pessoa, eu tenho um dedo podre, eu que fiz isso, mas peraí, eu sabia que iria ser assim? Eu não sabia. Ninguém vem com a faixa na cabeça dizendo que a pessoa é o que deixa de ser. A gente não sabe quem era a pessoa. A gente conheceu a pessoa nesse processo. E nesse processo a gente se machucou, passou por momentos difíceis. E algo muito importante. Tem porquê da gente se apaixonar pela pessoa. Então, não deixe que a culpa tire esses momentos de vocês. Não deixe que o arrependimento tire o lugar da razão. Que é, eu não sabia. Eu não sabia que a minha atitude poderia gerar isso. Eu não sabia que essa pessoa era dessa forma. Mas hoje eu identifico o padrão. E hoje eu não repito mais o que eu fazia antes. E eu nem deixo mais que a culpa por algo me tire de viver um momento com a pessoa, com o meu processo de luto. Às vezes a pessoa, um parente faleceu, uma pessoa próxima de você foi embora, às vezes por escolha própria. E você fica, foi culpa minha. Foi culpa minha. E quando essa pessoa faleceu, eu fiz tal coisa, isso e aquilo, que acabou machucando ela. Então ela faleceu com raiva de mim. E às vezes não foi assim. Naquele dia estava tudo bem, tudo tinha se resolvido, vocês estavam bem. Mas a nossa mente, às vezes, para nos tentar nos sabotar, nos machucar, ela vai lá e busca exatamente o contrário. Às vezes busca algo que aconteceu tanto tempo atrás, que está reverberando agora. Aí você puxa isso aí. Foi naquele dia, foi naquele momento, mas ela só faleceu com raiva de mim. Essa pessoa decidiu seguir a vida dela e me deixar por minha culpa. Mas a outra pessoa ela também tem escolha. Então, não deixem que a culpa tire os momentos felizes. Não deixe que o arrependimento lhe tire momentos felizes. Que não seja do passado, que seja do passado, que seja agora. Não deixem. E busquem a terapia. Quando esses arrependimentos eles pesarem demais. E lembre-se de algo. O nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. E nós temos que estar sempre alerta com essa pessoa. Temos que estar sempre alerta com a gente. Por que a gente fica tão alerta com as outras pessoas? A gente cuida tanto das outras pessoas. Mas quando é da gente, parece que nós não merecemos esse cuidado. E nós merecemos sim. Porque a gente não cuida do outro se a gente não cuida da gente. A gente adoece com o outro. Mas não se cuida. Então é isso. A gente fica por aqui hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Quem está inscrito no canal, por favor, se inscreva. E sejam bem-vindos ao Jardim do Ser. Espero que a gente se encontre mais algumas outras vezes. Até mais.